Bom, galera, eu vou falar sobre o que eu achei desse final de Digital Circus e minha opinião sobre certas coisas em contas e furos de roteiro e coisas que ficaram em aberto, de modo geral, que eu gostaria que estivessem, mas não tiveram. Particularmente, eu gosto de quase todos os personagens da obra. E o meu favorito é o Kingo. Gosto muito dele de modo geral, principalmente sobre ele ser um pilar e um pai para os membros do circo. Dentre todos os personagens, creio eu que ele seja o melhor em desenvolvimento. Porém, nem tudo são flores, e tem um personagem específico que eu desprezo com todas as forças. Então vamos lá. Motorista! Tá com dor de barriga! Agora sabemos que os personagens do circo são divididos entre eles da vida real e eles do circo. Mas, particularmente, não tem nada que passe o pano das ações do Jax. Ao menos não do Jax do circo, porque ele não evolui como personagem. Peço desculpas logo de início, porque eu sei que tem muita gente que gosta do Jax. Eu particularmente não, e eu também não gosto da maioria das pessoas que seguem o Jax de uma forma cega. Não entende o personagem por si só, que ele tem problemas assim como todo mundo. Os problemas dele não o tornam especial acima dos outros. A parte do público do Jax é um público feminino. Eu entendo em partes as pessoas que gostam de um personagem por ele, entre aspas, ser um vilão, ele ser um personagem da resenha, da zoeira, que gosta de atrapalhar, mas não necessariamente bote tudo e descarrilhar. E gente que só quer dar pro personagem mesmo, tá ligado? Quem sou eu, né? Ah, galera, foi revelado que o Jax, na verdade, é a Jax, é uma personagem trans. Então eu vou me referir a ela agora. Antes de tudo, vamos só dar uma breve recapitulada em tudo que ela fez até então. Your secret's safe with me. Yeah. Why am I such an idiot? Why am I such an idiot? Why am I such an idiot? Can we just stop this? I miss talking to you. We're here. We're talking. What else do you want from me? I just want to be friends again. What? So you can pry into my personal life and hold it over my head? Is that really what you think? What? Hey, Ragatha. What was that movie you were talking about earlier? Huh? Wait, when was I... Oh, you mean yesterday? Jax, look. I know we don't get along, but I think I might have found a way out of here. Have fun being crazy. I'd move on. And probably forget about you. Ask. So, Kane, we having a new... Sure. Let's try this out. We catch up to him, I'll jump over, crawl inside, and shoot him repeatedly until they're unrecognizable. I feel like that violates some kind of convention. You're violating my ears with your clapback. Get driving, driver! Are you over the knives? Hey, Gangle, you should ram into him. What? You should not ram them. Tommy's still on board. Do it, it'll be epic. Why are there so many knives back here? Do it, or I'll tell Ragatha about the figurine thing. Huh. Maybe he's not in his room? I hope he's all right. Don't worry, Dollface. I've got a key to his room. Wait, what? Why? You shouldn't have keys to anyone's room. Nah, I've got keys everywhere, and you've all been fine. By the way, I may have left something in your room today, so let me know if you find it. You're not afraid of centipedes, are you? Jax! That's literally my only fear. Why would you do this? What? It could be a completely unrelated question. You'll never know until... Seriously. What is this? Why'd you do that? Can you get that thing away from me? Are you afraid of corn? No. Ok, por parte é um pouco exagerado alguma das citações que eu fiz, eu admito.
porque algumas delas só ocorreram uma vez ou outra, então nem é para se preocupar tanto. Porém, galera, eu entendo que a Jax é uma personagem que é traumatizada, ela tem seus problemas. Só que a justificativa desses problemas são causa do próprio fruto que ela colheu. Eu entendi parte do segredo e do trauma que ela viveu, já que os pais dela são separados. Embora eu concorde que foi um trauma leve até, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, divórcio e término, principalmente pais agredindo mulher, mãe, tentando matar o pai, não sei, etc. É algo recorrente, tá ligado? Quase, em média, 45% da nossa população é assim. 45%, 43% da nossa população tem muitos casos de divórcio, casos de separação. E mexe com a gente? Mexe, né? Dependendo da pessoa. Mas eu passei por tudo isso que o Jax passou, tirando a parte de ele ter fugido de casa, né? Porque a Ribbit também já fugiu de casa. A Ribbit também tinha seus problemas familiares. E eles tinham suas semelhanças. Eu acho que a Ribbit até estava aceitando, de uma certa forma, meio que oculta, que o Jax é uma pessoa trans, colocando o lacinho na cabeça dele, né? Uma cena muito cuti-cuti. Mas talvez ele não tenha reagido da melhor forma, ou então só sentiu que ela fosse uma ameaça completa. Porque assim que ele contou o segredo, ele se sentiu tão inferiorizado e tão ameaçado por ter contado aquilo, que literalmente todos os problemas dele envolviam a Ribbit. Ele viu a Ribbit como um próprio problema e evitava ela quase toda hora, nem queria mais conversar com ela. A Jax já se machucava, e ter afetado a Ribbit também afetou ela. Novamente eu digo, para a explicação psicológica da Jax, eu achei o trauma passado dela muito brega, muito simples. Sei lá, pra mim, pra justificar tantas coisas ruins que ela fez, ela tinha que ter um grande trauma. E parte desse trauma um pouco maior, depois dos pais terem se separado, né? Foi causa dela mesma, que ela se separou dos próprios amigos e eles, diretamente, como a Ribbit, foi abstraída por causa dela. E o Kaufman, que foi indiretamente, né, porque não sabia ao certo o que estava se passando pela cabeça do Kaufman, embora ele tinha pedido a Ribbit, que era parte do trio delas. O Kaufman sentiu que já não era mais a mesma coisa, não tinha aquela semana que eles paravam para tomar o cafezinho deles juntos. A Ribbit era só um fantasma vazio, tá ligado? Só tava a xícara dela lá, sempre. Então, por parte do Kaufman é indiretamente. Não podemos acusar ela de ter fragmentado ele, porque nós não sabemos se foi exatamente por causa disso, né? Porque cada personagem lida com o seu luto de uma forma diferente. E eu não gosto, principalmente, que só enxergam a visão de um personagem, que só os fãs de Jax, em sua maioria, observam os problemas dela e ignoram o do resto. Sendo que se você se pôr no lugar da Ribbit, cara, ela literalmente é uma das almas mais bondosas do circo, até melhor que a Agatha, porque ela se preocupa de fato com os sentimentos da pessoa, de modo geral. Ela não quer te forçar a você ser feliz ou te obrigar a fazer alguma coisa. Só quer que você aja naturalmente e quer solucionar o problema, mesmo que isso te magoe ou te deixe ressentido. Ela era a melhor pessoa pra consertar o Jax, mas ela não queria. Que ela criou um trono de maior importância, de exclusividade pro seu problema. E é esse o grande problema da personagem Jax. Ela não aceita a mudança que ela merece. A Ribbit, então, era seu maior problema, mas depois disso veio mais um trauma para ele carregar. A frustração de ter perdido seus amigos e ter sido a causa, né, da fragmentação deles, né, da abstração geral. Porém, se realmente parasse por aí e Jax mudasse como pessoa, tudo bem. A gente não sabe como ela era antigamente das aventuras atuais. Se ela era menos babaca, se ela não pressionava tantas pessoas.
Mas do jeito que a galera conversava com ela de um jeito mais simpático, mais simples, creio eu que ela era bem mais de boa. Só que do nada ela começou a ser uma cuzona pra caralho. Com todo mundo. Sem necessidade. Com a Gangle, com a Zubul, com a Pomni. Sendo que elas nunca fizeram nada pra ela. Então, Jax assume outra personalidade. A personalidade que eu considero foda-se. De ignorar completamente tudo e só dar o que a diversão vai na telha. Por assim dizer. Porque de qualquer forma, todas as escolhas foram para entretenimento próprio. Não tem outra questão além dessa. Eu faço isso porque é engraçado. Porque eu sou o engraçado. Shut the fuck! Vocês são meus joguetes. Eu morro de alegria quando eu faço vocês sofrerem. Eu sou aquele que causa dor por diversão. Saca, nigga, D. Muita gente já falou sobre isso, mas eu repito. Não importa se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você é autista. Cada um deles também tem seus problemas. E não é por causa disso que você vai ser filha da puta. Jax também toma ações muito precipitadas, pensando justamente nela mesma também. O maior problema que a Gooseworks fez foi fazer a Jax ser um self-insert. Ela ser um dos demônios da vida dela. Jax, sim, é uma personagem desprezível, que mereceu o destino que teve, embora eu achava melhor ela ter morrido, né? Mas tudo bem. Só que levando muitas coisas em consideração, também seria legal ela ter um arco de redenção. Mesmo que fosse coisas pequenas, pelo menos diminuir essa escrotez e filha da putagem que ela faz ao decorrer de quase todos os episódios. Porque todo mundo tem seus próprios problemas para engolir dentro do circo. E o dela, de uma certa forma, é superior porque ela quer extravasar para esconder os problemas dela, distanciando as pessoas de seus problemas para, entre aspas, protegê-las. Porém, é justamente essa proteção que também fudeu todo mundo. Jax vive um ciclo de abismo de errar, entender que errou, mas preferir não mudar. Seguir o que já acha que está decente, mesmo sofrendo pra caralho. Ou seja, a complexidade que muitos estão dizendo sobre essa proteção, de querer proteger quem ama pra se afastar dela, não faz sentido e cai por terra, porque essa proteção é um escudo que ela cria para nesse escudo ela sempre saber que ela é a causa e quem sofre com as próprias ações que ela mesma cometeu. Tinha chances de melhorar, tinha chance de desabafar, mas infelizmente, tanto pela personalidade padrão da personagem já é escrota pra caralho, quanto a Gooseworks não quis fazer cenas mais profundas ou cenas mais complexas, ou refletirmos mesmo sobre o que está acontecendo direito na cabeça de Jax e como poderíamos melhorar com esses desabafos e pequenas interações. Novamente eu disse, não precisava mudar, digamos que a personalidade completa do personagem. Poderia ser babaca e ainda curtir as aventuras de forma insana. Porém, fosse legal e fosse compreensível com muitos outros. Porque Jax é compreensível e se preocupa com membros do circo? Sim! Porém, não de uma forma que seja uma Agatha, uma Pomni, um Kaine. É uma preocupação interna, mas que ninguém entende porque só se passa na cabeça dela. Porque desde os primeiros episódios, só ficou implícito uma olhada, uma encarada, uma fechada de mão, tentar se comunicar com alguém, mas no fim só acabou evitando. Sabe, ela mesma é o problema da vítima de seu próprio sucesso. Porque a negligência de ajuda de Jax é tão grande e tão cega que, cara, mesmo eu sabendo que tem pessoas que são assim, que, por exemplo, possuem relacionamentos tóxicos, mas não querem sair, mesmo sendo constantemente avisadas, jogam no tigrinho, são viciadas em drogas, não querem mudar um hábito ruim. Querendo ou não querendo, mesmo quando elas perdem tudo, elas aprendem a mudar e conviver com o nada. Mesmo que no fundo ela não queira escutar, conseguem mudar.
mas a Jax, perdão, não consegue mudar. Só é escrota, 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 escrota. Parece que a Goose Rooks fez questão de fazer o demônio dela ser um personagem só ruim. Literalmente ruim, não no sentido de ser mal escrito, porque Jax poderia ser muito bem mais escrita. Mas ruim no sentido de ser mal mesmo. Bom, galera, tem outros problemas sobre a personagem, mas eu quis tirar só esse elefante maior da sala, porque como eu falei, é um personagem que eu desprezo. E vejo que muita gente gosta, porém gosta pelo motivo errado. Você já foi um Jax? Ok. Você se identifica como uma vítima do Jax? Ok. Mas compreender que ele é traumatizado e jogar tudo isso em cima de qualquer um é foda. Pô, garotado, vamos se valorizar, né? Não deixar o homem escroto do mundo vencer. Então você fecha a boca e vai tomar no seu cu! Caralho! Tomar no cu! Ah, por que eu sou teu? Por que eu sou teu? Você faz! Vai se fuder, vagabunda, média do caralho! Tomar no cu! Ok, agora vamos pro outro tópico, finalmente. É bastante interessante a origem do Kane, é bastante interessante a origem do circo, porém tem muitas coisas que ainda ficaram em aberto. Ah, galera, se vocês puderem deixar o like e se inscrever, ajuda demais, valeu! Particularmente, eu gostei muito que o Kane tenha voltado, mas eu não gostei da forma que ele retornou. Além de muito repentina pelo delete dele, eu gostaria de ver realmente o Bolha Siricuticos de novo chefe e sendo até uma espécie de boss para eles lutarem no Digital Circus. Também gostaria daquelas outras teorias, né, e talvez trazer o Kane de volta, só que de uma forma menos insana, né? Acharia legal também Digital Circus ser um pouco de show de Truman, porque seria interessante saber que não tem os criadores manipulando, por exemplo, o circo digital ou impedindo que novas pessoas entrem, porque justamente era o Kane que estava barrando essas visões das pessoas e o controle absoluto sobre o circo. Então que no fim, eles construindo lá o circo e talvez se passando anos e anos e anos, eles até descorrompendo as pessoas abstraídas, né? No fim, revelasse que era uma espécie de show de Truman e finalmente com os criadores do projeto do circo conseguindo reacender ele e conseguir acesso ao servidor e ter aquele negócio de vocês têm a opção de sair, vocês querem? E eles, tipo, sei lá, de mão dadas, todo mundo junto, decidindo sair, tá ligado? E prometendo se conhecer na vida real. Gostei muito do Kane ter voltado, gostei que assim como o Jax, ele tinha vários problemas, ele era negligente à ajuda, ele não queria mudar, mas que no fim ele mudou. Ele viu que ele estava errado e decidiu mudar. Claro que foi mal explorado pra caralho e ele também foi muito rushado nessa psicologia dele. Mas é um final que, ao menos que trouxe o personagem de volta e eu gostei. Porém, foi muito mal abordado, mas teve uma cena específica dele que eu vou falar mais tarde que eu amei muito desse episódio. Porque o Kane, ele teve uma mentalidade de, nossa, o que eu fiz foi muito errado, muito repentina, e mesmo ele se contorcendo e quase que na cena dele deixando meio claro que vários anos ou dias se passaram no circo, com ele aí preso, refletindo sobre tudo, ainda ficou em aberto no porquê que ele tá no limbo, se ele foi deletado ou como ele veio de volta. Mas tudo bem, essa mudança poderia ser muito melhor, né? Gostaria de ver eles se separando em duas IAs e meio que elas lutando, ou então tendo um alto puta diálogo pra refletir que me perdoe, eu errei com você, tá ligado? Eu sou falho, mas eu entendi que eu estou errado. E elas se abraçarem e entenderem que são irmãos e se separarem, tá ligado? Cada um segue seu rumo. Ter, tipo, um segundo Kane, a Bolha sendo o segundo chefe natural e que eles trabalhassem juntos pra consertar o circo. Gente, o Digital Circus tem 2 finais. O final
verdadeiro, humano, por assim dizer, em que todos os personagens estão reunidos e são felizes com suas vidas. E o final, presos no circo, que eu não gostei do final presos no circo, porque muitas coisas que foram apresentadas desde o objetivo da saída de Digital Circus foi rushada também. Eu entendi com a reflexão de que eles devem aceitar essa nova realidade deles e que tá tudo bem do outro lado e que as coisas vão melhorar, porém também foi mal explorada e rushada. E honestamente, levando em consideração que desde o início a gente debate sobre as saídas, que o Kane poderia criar uma saída, que estamos presos nesse mundo e que isso é só uma realidade que estamos presos, sei lá, dentro de um agente e colocamos um videocassete, mano, do absoluto nada, nós somos na verdade clones da nossa própria mente e somos uma versão digitalizada de nós mesmos, que ficamos presos dentro do mundo virtual, mas que a gente não pode sair. Se eu soubesse disso, eu ia me abstrair na mesma hora. Porque não parece natural eles entenderem a nova realidade deles, entende? Eles só aceitam como se fosse de boa. Não, a gente tentou fugir o tempo todo. Não temos consciência de quem nós somos. Somos adultos traumatizados, mas eu só quero ir pra casa, ver meus pais, ver minha mãe, ver minha família. Que todo mundo daqui tá abstraindo e enlouquecendo. A namorada da Jax, a esposa do Kingo. E agora todo mundo tem que aceitar essa realidade quebrada? Falando nisso sobre as abstrações, eu entendi que faz parte de trauma, isolamento e que possivelmente o Kane também manipulava um pouco esse quesito para as pessoas se transformarem. Porque né, ele era egoísta, não aceitava tais ideias e queria que todo mundo gostasse do circo para se manter preso ali. E também entra nessa questão do que eu acabei de discutir anteriormente. Tudo quer nos fazer gostar desta merda desse circo e jogar, e no final eu tenho que aceitar de qualquer jeito? Puta que pariu. Acho que as abstrações também foram um pouco mal explicadas e, novamente, cadê os abstraídos? Eles só tiveram uma cena no filme, tirando o Jax, claro, e esse retrato deles aí também, né, que eu tô colocando aí de fundo. Porém, eu queria ver eles em uma mini aventura. Queria que esse filme, vulgo episódio, tivesse 1h30 de duração, ou então 2 horas mesmo, pra explicar muita coisa melhor, porque ficou muita coisa rushada pra caralho. Queria também que existisse uma cura pros abstraídos, porque já que o Kane é capaz de curar mais da metade até da abstração, como por exemplo, teve o braço corrompido da Pomini, como teve os glitches da Agatha, e outros personagens também que ficaram flicando e ele conseguiu curar. Agora, por que ele não consegue curar completamente aquela pessoa? Eu sempre gostei de acreditar que a abstração também é uma causa psicológica, e é provado que é. Só que se você consegue se dar bem e ficar bem consigo mesmo, você consegue se regenerar da própria abstração, já que vocês são capazes até de criar borboletas de cura, como o Kingo já fez, e também construir vários objetos com a própria cabeça, tá ligado? Então eu pensei que isso era uma possibilidade, mas pelo visto não, o que é triste pra caralho. Neste episódio, por ser o último, ainda tava faltando o desenvolvimento um pouco maior da Zubul e da Agatha, que elas são personagens que não ganharam episódio próprio, mas ganharam pequenos destaques e um pouco maiores em outros, o que eu senti que elas mereciam, já que quase todo mundo ganhou, menos elas duas. Principalmente a Zubul, que eu acho ela muito interessante e a personagem mais realista do circo inteiro. Mas, no final das contas, não teve. Fazer o quê? E o destaque foi pro Jax, que ele já consome um tempinho de tela, mas eu também não acho que ele é um suga-telas. Sobre a protagonista Pomini, de exemplo também, eu, honestamente, por muitos episódios, eu achei ela muito foda-se. Não no quesito de, nossa, que personagem inútil, mas no quesito de, não parece ser tão impactante a existência dela pra história geral. Tanto que eu acho que ela só ganha maior relevância mesmo em 3 episódios, mesmo sendo uma protagonista. Pra mim, ela é uma mistura de Ribbit com Agatha
que ao mesmo tempo que quer manter todo o grupo unido e bem, ela não tem muita personalidade além disso, além de ser a mais traumatizada pelas histórias, por assim dizer. Falando mais uma vez sobre os abstraídos, o Kaufman, pra mim, era um dos que mais merecia destaque nesse episódio e mais cenas, principalmente falando sobre suas piadas e coisas, né, meio sem graças de aspecto de palhaços que alguns personagens já falaram que ele tem. Porém, entretanto, todavia, a personalidade dele se resumiu em ser amigo do Jax e parte do trauma dele. Ok, o episódio era sobre o Jax, só que como último episódio, a Glitchworks, ou a Glitch de modo geral, não conseguiu abordar bem nada disso e era uma parte muito central. Desde o primeiro episódio eu ficava imaginando como era o Kaufman, fizeram o enterro dele e o fizeram parecer muito importante, o que no fim ele não foi, só foi mais um amigo do Jax, e isso foi resumido a isso. Sobre a morte da Jax, me desculpem, mas... eu não consegui me impactar com a morte dele, já vi gente falando que chorou horrores nessa cena, que não sei o que, provavelmente as fãs de modo geral, né? Mas, pelo fato dele ser babaca a série inteira, eu desejar a morte dele o tempo todo, não me impactou nem um pouco. Já vi gente argumentando que até tentaram se sacrificar para trazer ele de volta e realmente fizeram isso, o que prova que o Jax tinha muitas pessoas dando o braço por ele. E eu já falei sobre abismo e se afogar várias vezes e eu não tinha reparado na cena. Mas tem ele caindo num abismo, porque justamente ela colheu o que ela plantou. E isso tá óbvio. A abstração dela foi muito rápida, foi, mas a trajetória foi boa. Deu pra ver cada tique dela tendo e ataques de ansiedade. Porém, na hora de se transformar, foi só de uma cena pra outra, foi muito repentina. O que também aconteceu com o Kane, só que o Kane foi ainda mais rápido. É sério, galera, vocês já deixaram um like e se inscreveram no canal, por favor? Eu sei que ninguém tá vendo esse vídeo, mas abraço aí, manda um salve e escreve coelho, caso você tenha chegado até aqui. Honestamente, ainda preferia mais a ideia de que eles estão presos num circo digital e que eles tinham que arrumar alguma forma de sair e que no fim eles pegassem um pouco do final verdadeiro, né, de eles se reunindo como amigos e tal, eles resolveram os próprios problemas. Sim, mas por exemplo, eles saíssem do circo digital, desse alguma maneira de se encontrar na vida real, lembrasse de algum nome, alguma rede social, coisa do tipo, e de pouco em pouco eles irem se reunindo e também trazerem as pessoas abstraídas de volta à tona. Então galera, o vídeo de modo geral foi esse, muito obrigado a todos que assistiram, e eu tive muito embasamentos e eu passei horas e horas vendo posts do Twitter e também vídeos sobre o que as pessoas acham sobre o Jax, para refletir sobre tudo que eu disse nesse vídeo. Considero em partes o fã do Digital Circus também um problema, já que eles são tóxicos e também já atacaram dubladores e diversas outras tretas que ocorreu aí, também chips, que eu não vou entrar em detalhe porque toda fã tem chip, né, mas fazer o quê? Bom, gente, não tenho muito o que argumentar mais. Se eu lembrar de algum tópico, eu vou comentar sobre nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que tenham dado respeito ao meu espaço e ouvido tudo com muita atenção. Caso não, reassistam o vídeo para tirarem suas conclusões. Muito obrigado mesmo. Boa noite, bom dia, boa tarde e falou. Se puderem compartilhar o vídeo, ajuda demais, principalmente para quem é fã de Digital Circus, porque eu sei que esse vídeo não vai alcançar quase ninguém. Tomar no cu, minha mãe, vai! Qual foi, pai? Vai se fuder, meu pai, vai! Procurar se fazer, desgraça!